Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco do cenário de enfrentamento da pandemia da Covid-19 nas unidades produtoras, né? Então a gente vai tentar entender melhor esse cenário, né, e os esforços que têm sido feitos aí ao longo de mais de um ano pelo setor para que, né, os trabalhos continuem, né, e que a vida seja preservada acima de tudo. Para entender melhor esse cenário, nós vamos conversar com a Karen Volpato, que é gerente executiva de saúde e segurança da Tereos, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo. Então, obrigado aqui pela sua participação, Karen. Muito obrigado, Jonas. É um prazer. Prazer é nosso. Bom, para saber, né, melhor o cenário aí, né, da pandemia, queria começar perguntando, né, mais de um ano aí, né, a gente acompanhando esse cenário, né, o setor produtivo a gente sabe que é um serviço essencial, que a gente precisa continuar produzindo alimento para a população de todo mundo, né? Então queria saber como é que vocês aí ao longo desse mais de um ano, vocês têm enfrentado esse cenário de pandemia e quais os esforços que vocês têm feito aí, principalmente agora nesse início de safra que a gente teve um cenário em São Paulo agravado, né, que agora até tá melhor, felizmente, mas que conciliou, né, uma nova piora no cenário da pandemia e o início de safra de moagem da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Muito obrigado pela pergunta e é um prazer compartilhar das nossas iniciativas. O que eu posso dizer é que assim nós temos como um valor a preservação e saúde, a preservação da saúde e segurança dos nossos colaboradores, né? Então, por ser um setor essencial, a gente vem aprendendo com todos os outros países que estão passando pelo mesmo momento que a gente, quais são as iniciativas que têm dado certo. E dentro do nosso protocolo e todas as ações que foram criadas, aquelas principais e obrigatórias, elas estão sendo mantidas, que são a medição de temperatura, a questão do distanciamento social, a questão da higienização das mãos e, na sequência, o uso do álcool em gel. Então, todas as nossas iniciativas, elas visam um único propósito, que é a saúde e segurança dos nossos colaboradores. E isso tem dado tão certo que, apesar da gente estar vivendo esse momento, como você disse, quase aí mais de um ano, já especificamente indo para o segundo ano, todas as nossas experiências, elas têm sido assertivas no propósito de controle à Covid, né? Então, a gente tem participado de cenários um pouco mais críticos, que é o que a gente acabou de viver, né? Que são lockdowns, são toques que ajudam a gente a reforçar mais ainda esses protocolos, mas a nossa disciplina em todo momento é a preservação. Então, a gente segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde e, em paralelo a isso, a gente estuda aquelas iniciativas que possam garantir um pouco o controle dos nossos protocolos para que nossos funcionários não somente se sintam seguros, mas que tenham sua saúde preservada. Então, a disciplina entre as ações já conhecidas, elas têm funcionado muito bem no nosso grupo. Certo. E, Karen, quando a gente fala em protocolos, né, acho que, assim, principal, né, é máscara, é o uso de álcool em gel, lavar as mãos, né? Queria que você detalhasse um pouco para a gente aí os protocolos e também em relação aos trabalhadores que puderam, né, ficar em casa. Como é que vocês têm feito aí toda essa equalização dos trabalhos essenciais e dos que, né, podem permanecer em casa? Tá. Nós dividimos nosso protocolo. Primeiro foi criada uma comissão onde a alta liderança também participa desse grupo que estuda as iniciativas que o segmento está trazendo e como no mundo como um todo estão sendo definidas, né? Então a gente divide esse protocolo em 5 grandes pilares, onde o primeiro ele entra com uma comunicação visual muito forte. Então, além da gente distribuir e promover, né, o uso daquele protocolo que já é conhecido, então a gente entrega máscara, entrega kits com álcool em gel, e entrega kits que contêm informações que a pessoa leva inclusive para casa. Então são gibis de comunicação fácil, de leitura dinâmica, para que os funcionários tenham uma fonte de informação segura e que essa fonte consiga atingir também seus familiares. Então, a gente trabalha num modelo de comunicação visual muito forte, então, em toda a companhia existe a questão do distanciamento social sinalizado, com adesivos, com murais, com
com divisórias, ambientes coletivos com redução da utilização. Então, a gente teve um plano de resposta em áreas onde a gente tem refeitório, transporte coletivo. Então, a gente sinalizou e reduziu o quadro de ocupação desses locais. A gente tem um sistema de monitoramento e acompanhamento da saúde do colaborador, então qualquer tipo de sintoma ou qualquer tipo de manifestação que o colaborador traz, a nossa área de saúde ela entra já no processo para identificar, diagnosticar de forma preventiva, afastar, se for o caso. A gente estuda o ambiente de trabalho da pessoa, então se a gente em algum momento a gente tem essa condição de manifestar um possível sintomático, a gente já estuda qual foram as pessoas que ele teve contato, já afasta para evitar que esse número aumente. Os nossos protocolos, ele inclui fiscalizações nos ambientes, a gente potencializou as ferramentas de segurança do trabalho para ajudar a sinalizar também possíveis desvios de protocolo, seja no cumprimento ou seja na prática desse protocolo em campo. Então, se a gente observa alguém sem máscara, a atuação é imediata e ela é contínua. E o retorno desse sistema de grupos que estavam afastados por condições de risco ou qualquer outro tipo de comorbidade, quando que ele acontece. Então, se a pessoa se sente segura para retornar ou não. Para o sistema remoto, a gente tem trabalhado de forma mais presencial. O que, que é isso? Nós criamos uma regra de ouro para a COVID, que são regras que elas proporcionam o bem-estar do funcionário que está lá naquele ambiente, que ele não estava preparado a viver de forma isolada, né? Então, a gente motivou e potencializou o contato visual através dos recursos de tecnologia. Então, as reuniões são feitas com câmera aberta, os líderes, eles dão a condição do funcionário manifestar qualquer tipo de desconforto com relação aos protocolos. A gente tem incentivado ajudas de custo para que a gente proporcione melhor condição de recurso de trabalho. Os nossos mobiliários, as nossas cadeiras, aqueles funcionários que não tinham essas condições para trabalhar em casa, a gente também abriu a condição deles levarem o recurso de trabalho da companhia para casa. E a gente tem promovido lives, né, e encontros de bem-estar, para que a gente trabalhe nessa condição. E um protocolo bem legal que eu gostaria de referenciar é o nosso Papo Covid. A gente criou um canal de comunicação direta, gratuita, onde não somente o funcionário como seus familiares, numa situação de insegurança com relação ao momento, eles podem ligar nesse canal e eles vão ser assessorados por profissionais capacitados em termos de psicologia, psiquiatria, para atender essas pessoas, para tentar diagnosticar o motivo dessa insegurança e já dar um direcionamento mais assertivo, né? Para que a gente não contribua e não desenvolva maiores problemas psicológicos devido ao novo normal. Com certeza. E Karen, queria te perguntar também, né? Nesse momento, né? Você detalhou aí pra gente, né? Um cuidado bastante importante, né? Com a vida acima de tudo, né? Que a gente acompanha, segundo as informações de vocês, sobre a Tereos, né? Queria que você falasse um pouco pra gente como isso tem dado resultado, né? A gente tem acompanhado também o trabalho de outras entidades do setor que também têm se esforçado muito e que têm dado resultado para que a gente consiga, de fato, esse grande objetivo do agronegócio, que é fornecer alimento para o mundo todo, né? Exatamente, Jonatas. A gente consegue observar que a segurança ela depende também de uma condição pessoal e intransferível, né? Então, a responsabilização sobre o cumprimento dos protocolos, a questão da gente conseguir fazer com que os nossos funcionários, né, os nossos parceiros entendam que cumprir aquele protocolo que foi definido e estudado pelo nosso meio, ele é hoje um dos recursos mais fortes e potenciais que a gente tem como companhia. Então, como que a gente garante isso? Através da proximidade, através da importância que a gente dá à vida. A gente tem desenvolvido excelentes trabalhos e um relacionamento muito próximo da comunidade local. Então, a companhia ela não está se preocupando somente com a questão dos nossos colaboradores, mas no ambiente que a gente está instalado. Então, a gente tem feito inúmeras doações, não só de açúcar para compor cestas básicas, como também para auxiliar na alimentação em hospitais, doação de álcool gel 70. A gente tem potencializado, a gente acabou de fazer uma campanha que a gente conseguiu atingir mais que 80% dos nossos funcionários
de vacinação do H1N1, que era uma coisa que a gente vinha trabalhando já em campanhas anteriores. Nesse ano ela veio com muita força, a gente conseguiu atingir um número maior, e a distribuição de gibis nas comunidades locais, né, para que a gente consiga contribuir com informações fiéis e assertivas sobre o cenário, né, para evitar esses fake news que potencializa a questão emocional das pessoas. Então, às vezes, a gente quer dar a informação certa, né? Evitar com que eles busquem isso de forma individual. Sim. Karen, temos aí então nesse cenário que se prolongou até mais do que esperávamos, né? Acho que o mundo todo esperava, né, que alguns meses, né, seriam necessários para que a gente tivesse vacinação, tivesse um cenário normalizado, mas aí já se vão mais de um ano, né? E queria que você falasse um pouco para a gente em relação aos aprendizados que a pandemia trouxe, né, para todo esse cenário de trabalho de vocês aí na Tereos, né? Tá? O nosso maior aprendizado, e que eu acho que é o único que cabe em nós, a nossa reflexão diária, é a preservação da vida, né? A gente entende que hoje todas as nossas tentativas de acerto durante todo esse novo normal, que ele acaba acontecendo de forma continuada, então a gente realmente tem uma expectativa disso acabar ainda esse ano, mas cada dia uma novidade com relação a isso. O nosso maior aprendizado é que, assim, nós como empresa, precisamos garantir a segurança e a vida dos nossos funcionários. E como organização, a gente consegue fazer isso? Primeiro ponto é esgotar, né, todas as nossas possibilidades e pensar de forma ilimitada para que esses protocolos realmente preservem a segurança. Então, quantos modelos de máscaras nós já fornecemos? Qual é o modelo de máscara que protege mais? Então, a empresa ela está o tempo todo disponível a atender essas novas demandas de maneira com que garanta essa vida. Então, nosso maior aprendizado não tem nada mais importante para a gente que os nossos funcionários vir trabalhar ou continuar dentro das suas atividades de forma saudável. Então, a gente tenta controlar isso através dessas iniciativas que a gente acabou de falar, mas aprendendo cada dia com elas, né? Então, se sai uma novidade que garante essa questão, a gente vai, adota essa novidade, pratica essa novidade. Então, a gente está esgotando os nossos recursos cada vez mais conforme a tendência de proteção da saúde deles. Com certeza. Karen, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Dando pra gente aí um cenário dos esforços que vocês têm feito aí. Parabéns pelo trabalho de vocês acima de tudo. Muito obrigado, Jonas. Ficamos à disposição. Obrigado, viu? Bom, conversamos aí então com a Karen Volpato, gerente executiva de saúde e segurança da Tereos. Ela deu para a gente todo o panorama de esforço, né, que a empresa tem feito nesse cenário de pandemia da Covid-19 para que, acima de tudo, a alimentação, né, seja assegurada a todo mundo. A Tereos é uma das maiores produtoras de açúcar do mundo e mostrou, né, aqui através da nossa conversa com a Karen, de que tem feito mesmo um trabalho todo direcionado para a proteção da vida acima de tudo, mas sem deixar de lado aí, claro, né, a produção de açúcar e a disponibilização desse importante insumo da alimentação humana. Bom, nós ficamos por aqui, mas a gente não pode esquecer de te lembrar para nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só seguir o nosso perfil por lá para que você receba as informações de forma atualizada. Nós também estamos transmitindo os nossos boletins através do YouTube. Você pode seguir o nosso canal através lá da plataforma e também habilitar o sininho para receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins. Você também pode interagir com os nossos apresentadores e mandar perguntas para os nossos entrevistados. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja com a gente através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas o Notícias Agrícolas segue 24 horas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.